Leitura do livro As Escolas de Mistérios de Clara Cod, em seu capítulo 3, O Retorno dos Magos. Eu sei que os abençoados estarão outra vez entre nós. Há algumas pessoas que esperam que um dos maiores de todos eles, um chefe líder espiritual do grupo, venha também. Há uma tradição universal da volta dos grandes instrutores. Quando os primeiros espanhóis conquistadores entraram no Peru, o povo deu-lhes as boas-vindas pensando que eram os deuses, e sobre cuja volta falavam as tradições. É rara a nação que não possua um mito parecido, e há grande semelhança entre todos eles. Por exemplo, os antigos persas esperavam a vinda de um milênio em que os mortos se reergueriam, tendo sido liberados pela terra e pelo mar, e Ormuzd apareceria em carne e osso. Como em todas as outras profecias, esta vinda devia ser precedida por epidemias, fome, tempestades e guerras. Esses são os sinais inevitáveis da decadência de uma idade velha e o nascimento de uma nova. A ordem antiga dá lugar a uma nova ordem, e Deus realiza-se de muitas maneiras. As histórias escandinavas antigas falam sobre as calamidades dos últimos dias, depois das quais a serpente do mal seria presa e Odin reinaria supremo. O grande ser que volta é frequentemente algum herói legendário, tal como o celta Brian-Boru, o rei Arthur, mesmo César. Platão e Virgílio mencionaram isso. O herói ou deus que volta não somente ingressa numa nova ordem, mas também toma para si os pecados da humanidade. Os gregos e romanos afirmavam que o filho de Júpiter, Baco, com a mãe terrena, Semele, seria o redentor das desgraças do mundo. No antigo monumento grego estão gravadas as seguintes palavras, abre aspas, eu sou quem vos guia, sou eu quem vos protege e quem vos salva. Eu sou o Alfa e Ômega. Fecha aspas. Isso faz lembrar do Apocalipse. O romano Mitra foi também mencionado como o Salvador. Parece ser uma característica de todos os grandes instrutores e fundadores das várias religiões tomarem em seus ombros os pecados e desgostos do mundo. Horus assim fez no antigo Egito. Mesmo o Buda, ao que se diz, falou sobre si mesmo desta maneira, abre aspas, que todos os pecados cometidos caiam sobre mim, de modo que o mundo possa ser libertado, fecha aspas. Ele foi chamado o grande médico, o Salvador, o ungido, o único primogênito. As profecias de Isaías, no Velho Testamento, assim expressam isto. Ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi machucado por nossas iniquidades. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Citação de Isaías, capítulo 53, versos 5 e 6. Penso que esta seja a tradição universal do que a voz do silêncio chama muro de proteção, construído pelas mãos de muitos mestres de compaixão, erguido por suas torturas, cimentado por seu sangue, escuda a humanidade, desde que o homem é o homem, protegendo-a de outras e ainda maiores misérias e dores.
Também é dito que o Salvador e Instrutor vem do Oriente. Em Isaías há esta passagem que diz: quem fez aparecer do Oriente o homem justo? Isaías capítulo 41, verso 2. E os livros sibilinos afirmam que então Deus enviará um rei, de onde o sol nasce, que dará um fim à guerra iníqua sobre toda a terra. Como foi dito antes, esta vinda é sempre precedida por um período de desastres. Quem poderá suportar o dia de sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Citação de Malaquias capítulo 3, versículo 2. O dia do Senhor será de trevas e não de luz. Citação de Amós capítulo 5, versículo 18. Chegamos agora à doutrina concomitante dos ciclos, yugas. A antiga Índia e a Grécia falam das 4 idades, sucedendo-se eternamente. Os gregos a chamam de idades de ouro, prata, cobre e ferro. Das 4 idades da Índia, a última, Kali, também traduzida por ferro ou negra, corresponde à idade de ferro grega. Esta é a que estamos agora. É assinalada por muita ignorância e sofrimento, quando muitos sinais antigos são removidos, mas felizmente é a mais curta das idades. E durante seu período tenebroso, o crescimento espiritual pode ser mais rápido do que durante qualquer outro. A HPB disse que agora, no final do século XIX, estávamos completando os primeiros 5.000 anos de Kali Yuga. As maiores nações europeias, disse ela, atingiram agora a sua idade de ferro, uma idade negra repleta de horrores. Elas estão marchando para a frente por caminhos não sinalizados da culpa para a punição. Ela também disse: o próximo terror, quando vier, afetará toda a Europa e não somente um país. Então ela mencionou que o conde de Saint-Germain fora o maior príncipe adepto que a Europa tinha visto durante o último século, no caso 18, mas a Europa não o conheceu. Talvez alguns venham a reconhecê-lo no próximo terror. Ela acaba com uma nota de esperança. Não temos que esperar longo tempo e muitos de nós testemunharão o amanhecer do novo ciclo, no final do qual umas poucas contas serão saudadas e ajustadas entre as raças. A descrição profética de HPB sobre uma idade negra de tantos horrores é bem verdadeira para a era que acabamos de passar. Nos campos de concentração da Europa, mais de 7 milhões de pessoas inocentes foram mortas, mas as trevas estão sumindo. A iluminação cíclica que é enviada pela grande fraternidade no encerramento de cada século está se aproximando. E tudo isso não torna explicável o que está acontecendo agora no mundo? Na carta que relata o pensamento do adepto que é o Maha Chohan, encontra-se a seguinte passagem, abre aspas, a raça branca deve ser a primeira a estender uma mão solidária às nações escuras e chamar o pobre e desprezado negro de irmão, fecha aspas. Há muitos ciclos ou yugas maiores e menores. Um grande ciclo ocorre depois de muitos milhares de anos,
Talvez quando o Sol se move em outro signo do zodíaco, tal mudança vai acontecer agora, pois o Sol está para se mover do signo de Peixes, onde os primitivos cristãos chamavam a si mesmos pequenos peixes, para o signo de Aquário, o aguadeiro, o sinal da vinda do misticismo universal, o derramador das águas da vida. Somente em poucas ocasiões na longa vida de um planeta há uma descida muito especial do Logos de todo o sistema solar. Esta descida especial vem ao longo de uma linha do segundo raio, o raio dos instrutores do mundo, que é também o raio fundamental do sistema solar. É uma encarnação especial, vinda dele. E na Índia tem o adorável nome de Avatar. A última chegada de um Avatar deu-se há cerca de 5.000 anos atrás, quando o Senhor Krishna do Gita esteve na Terra. Não a criança do mesmo nome que nasceu em Brindaban, mas o grande Avatar de A Canção do Senhor. Somente um mais virá outra vez a este planeta. Aquele que é chamado no hinduísmo de Kalki, o Avatar branco. Ele é simbolizado no Apocalipse como cavaleiro no cavalo branco. As tentativas preliminares e o consequente aprofundamento da mudança são mais profundas para esses ciclos maiores do que foram para os menores. Assim diz o Senhor Krishna, abre aspas, sempre que há decadência de comportamento, ó Bharata, e exaltação da injustiça, então eu apareço pessoalmente, para a proteção do bem, para a destruição daqueles que fazem o mal, em benefício da justiça firmemente estabelecida, venho a nascer de uma idade para outra. Citando o Bhagavad Gita, capítulo 4. Este é o aparecimento periódico do instrutor do mundo, um posto na grande fraternidade, ocupado por um adepto escolhido para um período prolongado. Tal posto foi no princípio ocupado em nosso planeta, por um adepto vindo do planeta Vênus, porque não havia em nosso grupo humano nenhum membro, naquele tempo, suficientemente desenvolvido para assumir tal posição. Agora, entretanto, muitos atingiram tal desenvolvimento e os adeptos venusianos retiraram-se, deixando somente 4 deles ocupando as posições mais elevadas. Há 2 membros de nossa própria humanidade que atingiram o discipulado no planeta anterior. Estes são conhecidos historicamente como Buda e o Cristo. Vale lembrar que esses nomes são honoríficos e não pessoais. Buda significa o iluminado. Cristo significa o ungido. Foi decidido que Buda seria o primeiro a tomar o posto de instrutor do mundo, como o Jagat Guru, e fazendo tremendos esforços, ele se qualificou em tempo. Ele atingiu a união com a vida eterna pelo caminho de Gnana ou conhecimento, e assim ele é mencionado como o Buda da sabedoria eterna. Seu irmão, o Cristo, escolheu o caminho do Bhakti ou devoção, e assim é o Senhor do amor. A última vez que Buda veio como instrutor do mundo, sua encarnação foi na Índia, como o príncipe Siddhartha, que se tornou um santo Buda e fundou a comunidade dos monges, a Sangha, e ensinou as verdades que são veneradas na fé budista. Quando o Senhor estava morrendo, Ananda, o discípulo amado, que era também seu primo, ansiosamente perguntou-lhe,
abre aspas, quem nos ensinará quando você tiver partido? 500 anos depois de sua morte, respondeu o abençoado, virá o Buda Maitreya e ele ensinará o mundo. Fecha aspas. Maitreya significa o Senhor do amor fraternal e é o nome pelo qual Cristo é conhecido no budismo. 500 anos depois da morte do Buda, Cristo veio à Palestina. Ele é agora e será ainda, por milhares de anos, o instrutor do mundo. Quando acabar seu tempo, seu lugar será ocupado pelo mestre Kuthumi. Este ensinamento concernente ao Senhor Maitreya é mencionado por São Paulo, que fala dele como primogênito entre muitos irmãos, citando Romanos capítulo 8, versículo 29. Isso é literalmente verdadeiro, pois ele e o Senhor Buda foram os dois primeiros de nossa humanidade a despertar e realizar a consciência divina neles próprios. São Paulo escreve numa admirável passagem, abre aspas, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, fecha aspas, citando Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9. Seguramente deve ter sido em outras vidas que nosso Senhor Cristo aprendeu a obedecer às eternas leis da natureza, aquelas leis eternas e imutáveis que são os verdadeiros mandamentos de Deus. E tendo atingido a perfeição, ele se tornou autor da salvação de outros, pois nenhum homem pode salvar outro antes que seja ele próprio iluminado. São Paulo então continua dizendo que ele tinha sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, citando Hebreus capítulo 5, versículo 10. O que é a ordem de Melquisedeque? Seguramente é a mesma que é chamada no hinduísmo de a dinastia dos Jagat Gurus ou instrutores do mundo, e no budismo de a sucessão dos Budas ou iluminados. Estamos agora nas últimas dores de um ciclo agonizante. Tudo ao nosso redor são signos de uma era passada. O Cristo, quando na terra, disse que o vinho novo não podia ser colocado em garrafas velhas. Assim, a questão agora é, como todas as instituições da humanidade, religiosas, políticas, artísticas, científicas e etc., são as formas existentes bastante elásticas para se ajustarem à nova maré da vida, pois se assim não for, elas devem ser rompidas e postas de lado. Esta é a hora da volta do Cristo, e os sinais que ele próprio deu estão conosco, pois quando os seus discípulos lhe perguntaram: quais serão os sinais de vossa vinda e do fim do mundo? Sua resposta indica a condição atual. Há duas palavras dos discípulos que podem ser traduzidas de modo diferente. São as palavras aeon e parousia. A primeira, que em nossa Bíblia é dada como mundo, na realidade significa um intervalo de tempo, uma idade. Parousia significa mais propriamente a aparição, mais uma aparição física do que uma vinda. Quais serão os sinais de vosso reaparecimento e o fim da era? E o Senhor respondeu: guerras e rumores de guerras, pestilências, fome, terremotos, nação erguendo-se contra nação
e reino contra reino. Poderia haver uma descrição melhor ou mais verídica deste momento atual? Que ele sabia ser um instrutor do mundo é evidente, por outro dito dele. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Citando João capítulo 10, versículo 16. Isto é profético desta era que começa onde toda ânsia de vida é para a unidade. Aviões, radiofonia, expansão econômica e etc. fizeram deste mundo redondo um espaço-tempo quase aniquilador. Unidade é a nota tônica da idade vindoura, e isso foi também visto pelo intuitivo estadista italiano Joseph Mazzini. Sem qualquer conhecimento de ocultismo, ele conjeturou a sucessão das eras, cada uma das quais, disse ele, traz uma mensagem especial para a humanidade. Ele também acreditou termos chegado ao fim de uma era, e a mensagem do futuro, escreveu, era a cooperação entre classes, povos e nações. Estamos inclinados, disse ele, a organizar as nações para esse ideal supremo. As guerras nos ensinaram isso. Quando a existência de uma nação estava em perigo, as diferenças de classes eram voluntariamente esquecidas. Agora é hora de todas as nações colocarem de lado o orgulho e as diferenças nacionais e direitos soberanos, na procura de um ideal maior, a unidade e felicidade da humanidade toda. O sonho de Tennyson será realizado. O parlamento do homem e a federação do mundo. Estamos nos aproximando desse ideal lentamente e com muita discussão. Isto acontecerá, e então os homens perfeitos poderão mais uma vez estar entre nós. Os deuses eternos e imortais que procuram sempre vir em formas de homens. Edward Carpenter. Há hoje no mundo, aparentemente, duas grandes tendências. Uma é para o interior e a outra é uma tendência correspondente para o exterior. Há por toda parte, pelo que se pode notar, o interesse crescente pelo assunto do misticismo e de uma vida interna plena. A humanidade está lentamente trocando a contemplação de um Deus transcendente pela presente compreensão da verdade de um Deus imanente na profundeza do coração humano. Daí o crescimento extraordinário e progressivo do interesse público por todas as formas de yoga e assuntos afins. Demos ao Oriente instrumentos úteis e valiosos de auxílio e conforto material, tais como ferrovias, carros, rádio e etc. Mas o Oriente nos deu o tesouro do Espírito, as magníficas escrituras e o conhecimento oculto de tempos imemoriais. É uma troca justa e cheia de tremendas possibilidades para o mundo unido do futuro. Estamos na véspera da chegada da sexta raça raiz, a primeira de mente verdadeiramente espiritual a habitar esta terra. Outro sinal é este sentimento crescente de humanitarismo em todas as direções, estendendo-se além disso a todos os reinos inferiores. A profecia de Isaías será cumprida. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Citando Isaías capítulo 11, versículo 9.
O efeito desta progressiva consciência sobre os acontecimentos externos lentamente tornar-se-á claro, cada vez mais. HPB disse certa vez que um sinal da aproximação da maturidade espiritual era o crescimento do senso de responsabilidade. Lentamente, talvez muito lentamente, esse senso está crescendo nas nações do mundo. Lentamente, talvez muito lentamente, esse senso está crescendo nas nações do mundo. Por isso está crescendo a luta contra a pobreza e a guerra, e o sentimento de ansiedade que cria o que se chama governos de bem-estar social. Estamos todos nos tornando inquietamente conscientes de que somos guardiões de nossos irmãos. Frequentemente perguntam-me por que nossos mestres não vêm para cá e acabam com as guerras. Como foi dito antes, eles nunca vão contra as leis da natureza, nem contra suas inevitáveis reações. Produzimos as guerras do mundo com nossa ignorância, medo e cobiça. Nós as produziremos mais uma vez, a menos que aprendamos as grandes lições do que aconteceu. Mas não temo, estamos aprendendo, embora tardiamente, pois ninguém vive por si mesmo, e ninguém morre por si mesmo. Citando Romanos capítulo 14, versículo 7. Estamos sempre em eterno relacionamento. Nenhum homem, nenhuma nação pode ganhar para si mesmos, somente, exceto à custa de todos os outros. Os tremendos acontecimentos atuais devem ser lidos à luz do grande plano cósmico, que pertence ao eternos céus. Esta é a visão espiritual, sem a qual as pessoas perecem. Uma nova apresentação das verdades eternas da vida e uma nova civilização são iminentes. Os instrutores do mundo não fundam eles próprios uma religião. Seus seguidores o fazem mais tarde. Penso que eles todos enfatizam a verdade de que o homem é fundamentalmente divino, que todo filho do homem também é e para sempre um filho do Altíssimo. Vyasa fala de um sem segundo. Hermes, o 3 vezes grande, da luz interior. O Buda ensinou aos homens as 4 nobres verdades: sofrimento, a causa do sofrimento, a cessação do sofrimento e o nobre caminho óctuplo. Vê então o Cristo, que falou do amor, que é o reino do céu, e pediu aos seus discípulos: amai uns aos outros como eu vos amei. Ele também ensinou o nobre caminho óctuplo, as bem-aventuranças que foram dadas no Sermão da Montanha, um termo místico para um estado mais elevado de consciência. Há no mínimo 5 indicações fortes das mudanças que estão ocorrendo hoje na consciência dos homens. 1. A ideia mística crescente da divindade e de sua sede nas profundidades do coração humano. 2. O rápido desaparecimento do dogmatismo e sua consequente intolerância, superstição e crueldade. 3. O sempre crescente progresso de um contato cada vez maior com o invisível. 4. A compreensão correta do ritual. 5. O pensamento crescente do Senhor Cristo como um Cristo vivendo aqui e agora. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20.
Então o que eu e você faremos? Pareceremos tão pequenos e sem importância. Entretanto, cada um de nós é um centro radiante. Este centro deveria ser tão amplo, tão paciente, tão compreensivo, tão cheio de generosa boa vontade, quanto possamos. É mais importante que nosso irmão seja feliz do que nós mesmos sejamos, embora, na verdade, ao querer a felicidade dele, nós próprios fiquemos mais felizes. Afastemos o medo e a avidez, mesmo em relação àqueles que nós mais amamos. Renunciemos ao dogmatismo e à superstição. Temer o universo é temer a vida eterna. O futuro discípulo não tem medo, nem deseja avidamente ganhar para si mesmo bens materiais ou prestígio, ou satisfação pessoal. Sim, sei que tudo isto é um tanto não humano, mas como Annie Besant disse, quando alguém protestou que o recomendado por ela não era humano, sim, meus queridos, mas eu pensei que todos vocês estivessem tentando ser super-humanos. O aspirante ao discipulado nunca perde a coragem. Os tempos são muito difíceis e duros para todos. Suporta-os com bravura, Bharata, citando uma passagem do Bhagavad Gita. Estes são tempos tremendos, os mais importantes que atingiram este globo. É uma honra estar vivo e presenciá-los. Estas horas de aflição pressagiam a aurora que está vindo. O que nos diz então nosso Senhor que devemos fazer? Ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Citando aí Lucas capítulo 21, versículo 28.